mais um bloco sobre língua portuguesa. Continuando o que é mesmo? Regência verbal. Regência verbal. Ixi, é bom demais, né? Não acha não? Bom, realmente regência é um assunto que em algum ponto ou outro vai ser um pouquinho chatinho, porque você tem que decorar, né? Então aquela história, tenho que decorar, Tiago, e decorar, já bastou o colégio, que eu tenho que decorar fórmula de física, vixe Maria, fórmula da velocidade, fórmula de não sei o que mais lá, aquela fórmula de Bhaskara que era em matemática, né? Vixe Maria, olha, vamos esquecer isso aí e vamos para a regência. Olha, eu vi um verbo, que foi o verbo assistir, demorei bastante, vi cada detalhe do verbo assistir e ainda falei sobre transitividade. Dessa vez, a gente vai numa cadência maior, porque os verbos são mais simples, são mais fáceis de serem lembrados. Tudo bem? Vem para cá comigo. Olha só. Segundo verbo é o verbo aspirar. Aspirar. Olha, pessoal, esse é um verbo que na língua portuguesa pode apresentar para nós dois significados. Então, olha, ele aspira ao sucesso. Tudo bem? Passar minha divisória logo aqui, olha, para eu não ultrapassar, ter meu espaçozinho ali bonitinho. Ele aspira ao sucesso. Bom, pessoal, eu tenho aqui o verbo aspirar com o significado de desejar ou almejar. Olha, no ponto 2, eu vou trabalhar o verbo aspirar. No ponto 3, eu vou trabalhar o verbo visar. Os verbos aspirar e visar só podem pedir preposição a preposição a, com o significado de desejar. Vamos repetir isso? Até rimar, rimou. Olha, os verbos aspirar e visar só poderão pedir a preposição a com o significado de desejar. Os verbos aspirar e visar só podem pedir a preposição a com o significado de desejar. Repete. Os verbos aspirar e visar só vão pedir preposição a com o significado de desejar. Mais uma vez. Os verbos aspirar e visar só pedem preposição a com o significado de desejar. Olha que maravilha, né? Tiago, quer dizer que com qualquer outro significado, os verbos aspirar e visar não pedirão preposição de maneira alguma. Serão verbos transitivos diretos, não pedirão preposição. Então entenda, ele aspira ao sucesso. Por que ao sucesso? Que está com o significado de desejar. Verbo transitivo o quê? Indireto, pediu aqui, olha, preposição. Isso aqui é o objeto indireto. Perfeito? Tiago, se a gente trocar o verbo aspirar ali pelo verbo desejar, como é que fica a frase? Ele deseja o sucesso. Ele deseja o sucesso. O verbo desejar não pede preposição. Quem pede preposição é o verbo aspirar com o significado de quê? Desejar. O próprio verbo desejar não pede preposição. Perfeito quanto a isso? Beleza. Olha. Segundo exemplo. Ele aspirou o pó. Calma aí. Ele aspirou o pó do tapete. Ele aspirou o pó do tapete. Pessoal, significado do verbo aspirar aqui. Inalar ou sorver. Inalar ou sorver. Pessoal, verbo aspirar com o significado de inalar ou sorver, esse verbo será considerado como verbo transitivo direto. Isso eu já tinha informado, porque eu já tinha dito a vocês que aspirar e visar só pedem preposição a com o significado de desejar. Qualquer outro significado, com qualquer outro significado, esses verbos, tanto aspirar como visar, serão verbos transitivos o quê? Diretos. Isto é, note que entre o verbo e o complemento, que é o pó do tapete, não apareceu o quê? Preposição. Perfeito quanto a isso?
Bom, venho aqui ao terceiro verbo, que é o verbo visar. E olha o que eu vou fazer aqui na letra A, pessoal. Letra A eu vou pegar a mesma que eu coloquei aqui em cima e vou colocar aqui. Ele aspira, ele visa, né? Ele visa ao sucesso. Olha, mesma frase, só fiz trocar o verbo. Verbo visar, novamente com o significado, olha, da mesma forma que aspirar, com o significado de desejar ou almejar, né? Com esse significado, como eu já tinha dito, é um verbo transitivo indireto, vai pedir o quê? Preposição a, e claro, ao sucesso novamente funciona como objeto indireto. Então tá aqui, olha, a mesma frase, pessoal. Ele aspira ao sucesso, ele visa ao sucesso. Pediu preposição a. Mas como eu disse, verbo visar possui mais significados. Possui 3 o verbo visar. E nos outros, esse verbo vai ser verbo transitivo direto. Então, olha, ele visou o alvo e atirou. Ele visou o alvo e atirou. Pessoal, tem o verbo visar aqui com o significado de quê? Mirar. Verbo visar com o significado de mirar não pede preposição, é um verbo transitivo direto, novamente. E, claro, o alvo vai funcionar como objeto direto, certo? Na letra C, eu vou dizer aqui, olha, o juiz visou o documento. O juiz visou o documento. Pessoal, verbo visar com o significado de quê? Por o visto. Por o visto. Verbo visar com o significado de por o visto é considerado verbo transitivo direto. O que aparece aqui, olha, objeto direto. Então, não confunde. Organiza tuas ideias. Aspirar e visar só pedem preposição a com o significado de quê? Desejar. São verbos transitivos indiretos. Em qualquer outra situação, com qualquer outro significado, esses dois verbos são considerados verbos transitivos o quê? Diretos. E significa que eles não pedem preposição. Aí eu venho ao quarto verbo nosso aqui, olha, que é o verbo querer, para que a gente possa fazer comparação com esses dois que nós vimos aqui. Por quê? O verbo querer, novamente, traz o significado de desejar, né? Assim como aspirar e visar podem ser aplicados com o significado de desejar, o verbo querer também pode. Então, veja, vou pegar a mesma frase. Ele quer, só que dessa vez ele quer o sucesso. Então vamos entender isso. O verbo querer, com o significado de desejar ou almejar, é considerado verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. E o que aparece depois vai ser apenas o objeto o quê? Direto. Então, Tiago, deixa eu ver se eu entendi. Ele aspira ao sucesso, ele visa ao sucesso, mas ele quer o sucesso. Justamente. E detalhe, 3 orações, 2 com a mesma regência e uma com uma regência de VTD. Mas as 3 apresentam o mesmo sentido, têm o mesmo significado, passam a mesma mensagem. Tudo bem? Mas eu posso também ter um significado, um segundo significado para o verbo desejar, que é o seguinte: a mãe quer ao filho. Olha, pessoal, o verbo querer com o significado de ter afeto, olha, é o significado daqui, tá certo? Ter afeto ou amar é considerado verbo transitivo indireto.
A preposição deverá ser exigida, está aqui a preposição a, e ao filho vai funcionar como objeto indireto. Tiago, é estranha essa construção, né? A mãe quer ao filho. Olha, parece estranha, né? Diferente talvez do que muita gente utiliza. E até porque, pessoal, o verbo querer, na língua portuguesa, dificilmente é utilizado com o significado de amar. O verbo querer, na língua portuguesa, dificilmente é utilizado com o significado de amar. É diferente do espanhol, por exemplo. No espanhol, em muitos países que falam língua espanhola, utilizam o verbo querer no lugar do verbo amar. Então, em alguns países, quando o namorado vai dizer que ama a namorada, em vez de ele dizer o marido vai dizer que ama a esposa, ou vice-versa, a esposa dizer que ama o marido, em vez de dizer yo te amo, como é que eles dizem em espanhol? Yo te quiero. Yo te quiero. Eles colocam lá o querer no lugar do verbo amar, né? Para indicar o mesmo valor de sentido. Aqui no Brasil, se você chega para uma mulher e dizer eu te quero, não tem o mesmo sentido que na Espanha, né? Aqui no Brasil o sentido é mais voltado ao sexo, né? Ao lado sexual e não ao sentimento de amor, né? Como é aplicado na Espanha. Beleza? Só que eu queria lembrar, então nós já temos aqui, olha, estamos no quarto verbo, mas como eu falei do verbo amar ali, e você percebeu que o verbo querer com o significado de amar é VTI, né? Verbo transitivo indireto, eu queria informar aos senhores que o verbo amar não é um verbo transitivo indireto. Vou colocar aqui dessa vez como cuidado. Cuidado. Podia colocar aí um efeito sonoro nisso aqui. Olha, cuidado. O que é que acontece? Eu tenho aqui eu lhe amo. Olha que frase linda. Eu lhe amo, né? Já ouvi muita gente dizendo isso. Minha filha, eu lhe amo. A mulher fica toda empolgada, né? Eita, ele ama mesmo, não sei o quê. Só que, olha, eu já vou dizendo, viu? Esse é um amor falso. Porque ele errou a regência. A regência está errada aqui, olha. Não é eu lhe amo, não. Por que não, Tiago? Porque o verbo amar é VTD. Olha, ele nem sabia disso quando disse isso para você. Eu lhe amo. O verbo amar é VTD. Se é VTD, senhores e senhoras, o lhe aqui não pode aparecer. Por quê? Porque o lhe funciona como objeto indireto. O lhe funciona como objeto indireto. Indireto. Como é que eu vou colocar o lhe ligado a um verbo transitivo direto? Impossível. Então, se alguém te disse eu lhe amo, por favor, peça para ele dizer novamente, né? Porque o amor parece que está meio fajuto, né? Passou do prazo esse amor. Olha, na verdade, como é que seria, Tiago? Bom, eu tenho que colocar um pronome que represente o objeto direto. Qual seria? Bom, se você vai falar isso aqui para um homem, você pode dizer, olha, eu o amo. Se você vai falar para uma mulher, eu a amo. Se você quer utilizar um pronome que tanto serve para homem como para mulher, você vai dizer, eu te amo. Pronome te, né, um pronome oblíquo átomo, que pode tanto representar o objeto direto como objeto indireto. Então, eu o amo se eu digo para um homem, eu a amo se eu digo para uma mulher, eu te amo, tanto faz, homem ou mulher, certo? Então aí eu tenho a aplicação correta do pronome ligado ao verbo amar, que é VTD, só lembrando que todos esses elementos aqui, olha, irão funcionar como objeto direto do verbo amar. Entendido, pessoal? Eu venho aqui para o nosso quinto caso, nosso quinto verbo, e aqui eu vou colocar os verbos lembrar e esquecer. Olha que maravilha. Lembrar e esquecer. Pessoal, cuidado com esses dois verbos aqui, porque são dois verbos que podem... Olha, deixa eu só... Antes de eu entrar aqui, eu queria lembrar para vocês que até o ponto 4, eu analisei verbos por meio do significado deles. A partir do significado deles, eu
fui buscar a regência que a gramática diz que deve ser. Né? Mas aqui nesse ponto 5 eu não vou analisar significado. A partir daqui eu não vou analisar significado do verbo. Né? Eu vou analisar um caso específico, ou verbo especificamente, que traz uma regra. Os verbos lembrar e esquecer tanto podem ser VTD como podem ser VTI. Eles vão depender de um detalhe que eu vou colocar daqui a pouco. Antes disso, deixa eu colocar as frases aqui, olha. Vou escolher o verbo esquecer, certo? Eu me esqueci de seu nome. De seu nome. Deixa eu apagar logo aqui, que eu vou precisar desse espaço para explicar o que eu tenho para explicar para vocês. Certo? Pessoal, então é assim. Deixa eu colocar logo a segunda oração, a letra B. Coloquei aqui, eu me esqueci de seu nome. Tiago, pode ser eu me esqueci do seu nome? Pode. Olha, existe uma regrinha que diz assim, antes de pronome possessivo, o artigo é facultativo. Então eu posso dizer do seu nome, juntando de mais o, ou de seu nome, né? Tanto faz aí. Da mesma forma eu posso dizer eu esqueci seu nome. Mas vamos entender. Olha, eu vou colocar aqui ao lado alguns pronomes que eu chamo de pronomes oblíquos átonos. Pronomes oblíquos átonos. Bom, pessoal, os pronomes oblíquos átonos são, na sequência, esses aqui, olha, que eu vou colocar para vocês. Quando eu falo de sequência, estou falando da primeira, segunda ou terceira pessoa, tá certo? Segunda e terceira pessoa. Olha, esses são os pronomes na ordem de pessoas gramaticais. Olha, pronome de primeira pessoa do singular. Lembrando que até aqui eu tenho singular. Olha. Até aqui singular. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. A partir daqui plural. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Opa, esqueci de colocar os S's aqui. Assim eu não tenho plural. Tá aí, plural agora. Beleza? Bom, eu vou utilizar, pessoal, especificamente esses pronomes aqui, olha. Para a regra que eu quero aqui. O que a gramática fala a respeito desses dois verbos? A gramática diz assim, se o verbo lembrar ou o verbo esquecer aparecer acompanhado por um pronome oblíquo átono, não todos, mas esses aqui, olha. Se aparecer acompanhado por esses pronomes oblíquos átonos, esses verbos, lembrar e esquecer, deverão ser considerados como verbos transitivos indiretos. Então entenda, eu me esqueci de seu nome, está aqui, verbo transitivo indireto, exigiu o quê? Preposição. Mas por que exigiu preposição? Porque eu percebi aqui, olha, pronome oblíquo, vou abreviar aqui, tá certo? Oblíquo átono. Terminei não abreviando, só abreviei pronome. Olha, pronome oblíquo átono, me. Se aparecer o pronome, vai aparecer também quem? A preposição. Mas, se eu retirar o pronome, retiro automaticamente o quê? A preposição. E o verbo que era VTI passa a ser verbo transitivo direto. Claro, enquanto aqui eu tenho um objeto indireto, de seu nome, aqui eu vou ter um objeto direto, seu nome. Tudo bem? Então aqui, olha, de seu nome objeto indireto e seu nome objeto direto. Perfeito? Então, como é, Tiago, a história mesmo? Você só colocará a preposição após os verbos lembrar e esquecer, se eles aparecerem acompanhados por pronomes oblíquos, o quê? Átonos. Caso nós retiremos o pronome, nós devemos retirar também o quê? Preposição. Foi o que aconteceu na letra B. E o verbo que era VTI
passa a ser um verbo transitivo o quê? Direto. Tudo bem? Tranquilo? Então temos aí nosso quinto caso, né? Não vou dizer o nosso quinto verbo, porque aqui eu tenho dois verbos, né? Nosso quinto caso de regência. Perfeito? Olha, eu vou sair da frente. Nós temos aqui os pronomes oblíquos átomos, para que, se você quiser parar agora o vídeo para copiar, para aí. Parei e copia. Beleza? Eu venho aqui, eu vou apagar, não vou apagar esse lado, para que você ainda continue visualizando. É muito importante isso para mim. Né? É por isso que o meu curso, né, qualquer que seja o curso online, eu faço questão de o aluno me ver aqui no quadro. Né? Porque eu acho que esse feedback que você tem do meu olhar, da minha expressão no quadro, da minha maneira de falar, de escrever aqui no quadro, faz você entender, captar de maneira mais eficiente. Né? Essa é uma coisa que eu tenho comigo. Talvez seja uma bobagem, né? Mas tem muita gente que diz que não é. Né? Ah, é tranquilo, professor, realmente faz a gente entender melhor. Então eu vou deixar aqui, olha, tá bonitinho, você ficar olhando, e eu venho para cá, para o sexto caso. Sexto caso, pagar. Aqui eu tenho uma sequência de verbos: perdoar e agradecer. Bom, pessoal, esses três verbos tanto podem ser VTD como podem ser VTI. Na mesma história aqui dos verbos de lembrar e esquecer. Tanto eles podem ser VTD como podem ser verbos transitivos indiretos. Beleza? Como é que isso vai funcionar? Bom, eu vou colocar 3 exemplos aqui. Ó. O primeiro exemplo é: eu paguei o boleto. Eu paguei o boleto. Segundo exemplo: Deus perdoa os pecados. Terceiro exemplo: eu paguei ao vendedor. Letra D, quarto exemplo: Deus perdoa aos pecadores. Deus perdoa aos pecadores. Bom, gente, eu tenho aqui 4 exemplos. E como é que vai funcionar isso aqui? Sempre que você visualizar os verbos pagar, perdoar e agradecer em uma questão, você vai ter que avaliar não esses verbos, mas o complemento deles. E vai ter que perceber se esse complemento está representando uma coisa ou uma pessoa. Tiago, o que é coisa? Tudo aquilo que não é pessoa. Então entenda, eu tenho aqui boleto. Boleto é coisa ou pessoa? Coisa. Não é uma pessoa, você não conhece ninguém com o nome de boleto. Né? Então isso é uma coisa. Pecados são coisas. Certo? Vendedor, pessoa. Pecadores, pessoas. O que é que isso vai influenciar, Tiago? Bom, em relação a esses verbos, vai influenciar na transitividade. Segunda gramática: se o complemento desses verbos for representado por coisa, como aconteceu na letra A e na letra B, esses verbos deverão ser considerados como verbos transitivos diretos, VTD. Claro, não pedirão preposição, e foi o que aconteceu. Olha. Eu paguei o boleto, não há preposição. Deus perdoa os pecados, não há preposição entre o verbo e o complemento. Mas se o complemento for pessoa, esses verbos serão considerados como verbos transitivos indiretos. Significa que eles vão pedir o quê? Preposição. E ao vendedor, por exemplo, vai funcionar como objeto indireto. Da mesma forma aqui, olha,
Deus perdoa aos pecadores, pediu preposição, aos pecadores, objeto indireto. Tem que ter cuidado, pessoal, porque é assim. Se a gente retira, principalmente nessa letra D aqui, ó, se a gente retira o a frase vai ficar assim: Deus perdoa os pecadores. Veja que é uma frase comum, as pessoas dizem isso. Deus perdoa os pecadores. Só que, pessoal, o verbo perdoar, se tem como complemento uma pessoa, tem que pedir preposição. Apesar de a frase Deus perdoa os pecadores não ser feia, está errada. Eu tenho que ter a preposição. Deus perdoa aos pecadores. Essa é a forma correta nossa. Beleza? Então tenho aí o sexto caso nosso, só que eu ainda não terminei. Eu vou puxar para cá para mostrar um detalhezinho, que é o seguinte. O detalhe é o seguinte. Qual é o detalhe que eu quero aqui? Bom, muita gente me pergunta: Tiago, esses verbos pagar, perdoar e agradecer podem ser verbos transitivos diretos e indiretos? Sim, podem ser. Então eu vou colocar como atenção. Olha. Atenção. Que eu vou colocar assim: eu paguei o boleto ao vendedor. O que é que eu fiz? Coloquei dois complementos. Um que representa objeto direto, tá aqui, olha, o boleto. O outro que representa objeto indireto ao pecador. Mas por que isso? Porque boleto, coisa. Pecador, pessoa. Então a história é essa. Eu paguei o quê? O boleto. Objeto direto, coisa. A quem? Ao vendedor. Olha a preposição aqui. Né? Então o verbo pagar passa a ser verbo transitivo direto e indireto. Olha, pagou o quê? Pagou o boleto. Mas pagou a quem? Ao vendedor. Isso também funciona se a gente pega o outro caso. Né? Vou pegar o outro caso aqui e vou colocar, olha. Deus perdoa os pecados. Vou precisar apagar aqui esse lado, para a gente ter espaço, visualizar melhor. Deus perdoa os pecados aos pecadores. Olha, a história é a mesma, pessoal. Deus perdoa o quê? Olha, o verbo passa a ser verbo transitivo direto e indireto, porque eu tenho dois complementos. Uma coisa, pecados, são coisas, e pecadores são pessoas. Então, Deus perdoa o quê? Perdoa os pecados, objeto direto. Mas perdoa a quem? Aos pecadores, objeto indireto. Tudo bem? Agora, há um caso, pessoal, que pode complicar a nossa vida, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, olha. Deus perdoa os pecados dos pecadores. Olha, cuidado que as frases são muito parecidas e a gente termina confundindo. Pessoal, nesse primeiro caso aqui, olha, Deus perdoa os pecados aos pecadores. Deus perdoa o quê? Os pecados. A quem? Aos pecadores. Veja que se eu retiro pecados, a frase continua com um sentido. Com um sentido. Deus perdoa aos pecadores. Perfeito. Mas se você retirar pecados nessa frase aqui, olha, e ler o que sobrou, como é que vai ficar? Deus perdoa dos pecadores. Tem sentido isso? Não. Sabe por que não? Porque o verbo aqui ele é apenas um verbo transitivo direto. E tudo isto que você está vendo aqui, olha, funciona como objeto direto deste verbo aqui. Tudo bem? Tiago, e dos pecadores não funciona como objeto indireto, não? Não há preposição? Não. Dos pecadores é o que nós chamamos de adjunto
adnominal. Por quê? Porque está caracterizando os pecados, o que não aconteceu aqui. Não estou falando de quaisquer pecados, e sim de pecados dos pecadores. Então, como caracteriza, determina os pecados, apenas adjunta nominal, eu não tenho objeto direto e indireto. Se isso aqui, dos pecadores, né, se esse termo fosse o objeto indireto do verbo perdoar, mesmo que eu retirasse os pecados, a frase se manteria com o significado. O que não aconteceu. Deus perdoa, dos pecadores não há um significado para isso. Então, pessoal, terminei mais um bloco sobre regência. Não terminamos regência, vamos continuar, mas isso só no próximo bloco. Até lá!